O ser humano é um bicho obcecado por rótulos. E hoje temos um monte. Inteligência emocional, geração Z, soft skills, produtividade. Mas será que entendemos de fato o que estamos dizendo quando usamos esses termos? Ou estamos apenas repetindo caixas vazias que a sociedade nos ensinou a aceitar? A ontologia é a parte da filosofia que se ocupa de uma pergunta que parece simples, mas que é, no final, infinita. Ou seja, sem final. Que é, o que existe, o que é real, o que significa ser. Nós, seres humanos, somos obcecados por classificar, dar nomes, encaixar coisas em categorias, separar o mundo em pequenos bloquinhos. A gente faz isso o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. E, em essência, a ontologia é um esforço de colocar alguma ordem no caos, de criar fundamentos racionais para organizar as semelhanças e diferenças que percebemos no mundo. Isso é estritamente humano. Aristóteles sabia disso há mais de 2000 anos. No primeiro livro do Organon, chamado Categorias, ele elaborou um sistema para organizar o conhecimento. Um ser humano pertence à categoria seres vivos. Um cachorro também. Um leão também. Mas apenas humanos e cachorros são classificados como onívoros. O leão é classificado como carnívoro. Eu sei, é óbvio, mas pensa no peso disso. A gente está falando de um método de pensar que nasceu no século IV a.C. e que ainda hoje é usado para praticamente tudo, da biologia até a legislação, da astronomia até o direito. Quanto mais o mundo avança, mais complexas ficam essas categorias. O que define um planeta? O que diferencia um elemento químico de outro? E no debate bem mais atual, o que é um homem? O que é uma mulher? Categorizar é quase instintivo. Na natureza, se você come uma fruta e passa mal, classifica imediatamente como tóxica. E então não repete a experiência. Mesmo sem nunca ter visto um leão e um cachorro, você conseguiria diferenciar os dois pela percepção apenas, pelas diferenças visuais. O problema não é exatamente categorizar. O problema é quando usamos categorias rasas, preguiçosas, como atalhos para evitar pensar mais profundamente. No dia a dia, isso parece inofensivo. Chamamos qualquer bicho com asas de pássaros, mesmo que biologicamente e apenas os passariformes sejam de fato pássaros. Um beija-flor, um gavião, um avestruz, todos são aves, mas não são pássaros. No almoço de família, ninguém vai corrigir você por isso. Mas e quando essa simplificação acontece com conceitos que moldam nossa vida social, política e até econômica? Quando o rótulo não é só atalho, mas uma forma de controle. Vamos pegar um exemplo aqui que eu adoro falar. Inteligência emocional. O que significa ter ou não ter inteligência emocional? Quem decide para começar? Será que a falta de inteligência emocional é mesmo sobre emoções? Ou sobre se encaixar no que alguém com poder quer que você seja? Essa expressão nasceu com uma intenção positiva, medir a capacidade de entender e lidar com as próprias emoções e as dos outros. Mas hoje, no mundo corporativo, virou quase que um mantra, um requisito de currículo, uma soft skill que ninguém sabe avaliar de verdade, mas que dizem ser imprescindível para o sucesso. Medir emoções já é algo delicado. Agora imagina medir a inteligência das emoções, como se houvesse um ranking objetivo de quem sente certo e quem reage certo ou errado. Essa manipulação semântica, ela é muito perigosa, porque assim como Hegel dizia sobre a autoimagem, ela só se torna uma verdade quando é reconhecida pelo outro. Aqui também não é você que define se é emocionalmente inteligente. Não é a sua régua. É sempre alguém de fora. Muitas vezes em posição hierárquica superior, usando um critério subjetivo para enquadrar
o seu comportamento. E sabe o que é irônico? Chamar isso de inteligência. Já é criar uma hierarquia de valor. Quem tem é inteligente, admirado. Quem não tem, precisa se corrigir. Tem a burrice emocional. Mas não é só no mundo corporativo que a gente faz isso. Outro exemplo clássico é o das gerações. X, Y, Z, os millennials, os boomers. Sim, há tendências gerais de comportamento influenciadas pelo contexto histórico, isso é óbvio. Mas usar isso como rótulo determinante para definir a personalidade de alguém é reduzir a complexidade de uma vida inteira a um rótulo, a um guarda-chuva subjetivo. E na prática, ignorar tudo que realmente molda o indivíduo. Experiências, traumas, oportunidades, cultura, decisões, gostos, acasos da vida. Consegue perceber um padrão? A gente se acostumou com categorias prontas e confortáveis. Elas dão a falsa sensação de que entendemos o mundo, só porque nomeamos algo. Mas ontologicamente falando, o que estamos fazendo é trocar profundidade por praticidade. E nesse processo, perdemos a chance de enxergar nuances, que no fundo são onde está a verdade. Talvez estejamos entrando numa era em que o raso virou padrão. Em que simplificar não é só uma forma de agilizar a comunicação, mas uma desculpa para não pensar. Olha que perigoso. Quando deixamos de mergulhar nas definições, aceitamos que a superfície seja suficiente. E aí, não demora para começarmos a viver uma sociedade que confunde rótulos com realidade. Olha, quando você usar um termo como se ele fosse autoexplicativo, seja inteligência emocional, geração Z ou qualquer outro, tenta se perguntar antes, será que eu sei mesmo o que isso significa? Será que é justo com aquilo que eu estou rotulando? Ou eu só estou repetindo mais uma vez uma caixa vazia?